não só a questão do comunismo, como a questão da Rússia, que era um objeto claro, expresso. Nós só não pediu a consagração na Rússia, Imaculado Coração de Maria, com uma condição para que ela se convertesse, a Rússia se convertesse, e o mundo estivesse livre desses erros, que seriam espalhados depois por todo o mundo, aniquilando nações e subvertendo os povos. De qualquer maneira, isso aconteceu dentro do concílio. Dentro do concílio, não dentro do concílio, como concílio, mas dentro dos conchavos, das tratativas de forças ali. E nós hoje temos uma ideia bastante clara e bastante fundamentada do que realmente aconteceu. Com isso vieram os ortodoxos, que não eram ortodoxos, porque muitos deles serviam ao comunismo na Rússia, pelo menos para sobreviver. Na verdade, o resultado não foi o resultado que se poderia esperar, e o próprio Paulo VI se queixou que, em vez de uma nova primavera, nós tivéssemos um mundo subvertido, e a fumaça de Satanás começasse a entrar na igreja por uma fenda oculta. Começasse a criar dentro da igreja como uma anti-igreja. A palavra é de Paulo VI, não é minha. Isso não significa a condenação do concílio, porque ele realmente abriu a porta para muitas graças e muitas bênçãos, mas, sem dúvida alguma, enquanto ao perigo do comunismo, do ateísmo militante, e ao mesmo tempo quanto ao perigo de uma desorientação teológica na igreja, isso aconteceu. Alguém vai me dizer, mas e o concílio como fica? Não fica. O concílio pode ser e deve ser interpretado não numa linha de descontinuidade, mas numa linha de continuidade. Não numa ruptura. Uma ruptura com a tradição antiga. Eu me recordo de um padre que tinha ido ao concílio, tinha como observador, e chegaram no Brasil dizendo, mas veja, agora acabou tudo, pode queimar todos os livros de teologia que estudaram, pode queimar todos os livros que outros têm na biblioteca. Começou uma história nova, um mundo novo. Esse padre foi meu colega de turma, do seminário menor. E eu, quando ouvi aquilo pela rádio, a Rádio Católica de São Paulo, eu fiquei, estamos perdidos. Vamos queimar todos os livros, vamos rasgar todos os paramentos, Mas era exatamente o espírito que irrompia de todo aquele trabalho. Sem dúvida alguma, com João Paulo II, que começou a abrir os olhos, né, de uma forma até bastante clara e decidida dos teólogos e dos bispos, nem o Paulo VI, que não teve a mínima dúvida de afirmar as coisas mais incríveis, quer dizer, incríveis porque parece que tinha passado tudo. Não, ele agora volta a existir a missa tridentina para salvar o sagrado que foi comprometido por tantas inovações e tantos destemperos litúrgicos. E, na verdade, não se pode negar o concílio, não se pode negar a orientação fundamental que me permite, mesmo no meio de
de algumas dubiedades de encontrar um sentido teológico correto. Esse tem sido o trabalho de João Paulo II, de modo particular de Bento XVI, que não tem diversa nessa questão. Muitos falam que a atual crise da Igreja seria o grande responsável seria o Concílio Vaticano II. Muitos falam que a atual crise da Igreja é culpa, em grande parte, do Concílio Vaticano II. O senhor acha que é possível fazer tal afirmação ou não? Não vou dizer que seja culpa do Concílio, mas realmente o Concílio deu ocasião a isso. Inclusive porque recebeu dentro muitos daqueles que tinham sido condenados expressamente, por exemplo, o Pio XII. Eu creio mesmo que o Papa Bento XVI, que se tem reportado muito aos documentos de Pio XII e tem defendido a sua beatificação, porque é uma coisa, a meu ver, justa. Quem acompanhou pelo menos uma parte do seu bonificado em Roma durante o meu tempo de estudo, não há dúvida nenhuma que ele é um homem extraordinário e providencial para a Igreja, o pastor Angélico, como era conhecido. Mas acontece que por ocasião do concílio, então houve muitos destemperos, e aqueles que estavam fora e tinham sido condenados expressamente por Pio XII voltam ao palco da Igreja para discutir e defender as suas posições. Não é o caso de querer rememorar alguns pronunciamentos que foram lamentáveis, porque afinal de contas, como se um direcionamento disciplinar ou mesmo teológico pode ter acontecido, mas não da parte do concílio oficialmente. É curioso, isso já lembrava um cardeal francês. Não podemos ficar pensando no que foi dito no concílio, ou o que foi dito do concílio, porque se disse muita coisa imprecisa e errada. Mas o que o concílio disse, vamos pegar o texto do concílio e temos de interpretá-lo segundo a hermenêutica da Igreja, que continua a sua tradição até a consumação dos séculos. A doutrina, nos seus fundamentos, não pode ser mudada. E o que aconteceu foi que a infiltração da filosofia moderna, toda relativista ou panteísta, esse perigo do relativismo, a verdade não existe. Isso foi o que a infiltração da filosofia moderna a partir de Kant, a partir de Descartes, e entrando por Kant e Hegel. Quantos teólogos, no fundo, eram hegelianos e não eram tomistas, como é pedido no Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II fala de Dulce Santo Toma, sob a chefia de Santo Tomás. E, no entanto, hoje ele acaba sendo agora lentamente recuperado, mas lentamente e com muito esgarro irônico. Então é necessário que a gente possa interpretar o concílio não pelos seus lados incertos, mas pela tradição da Igreja que continua perene. Eu gostaria de falar um pouco sobre a questão, voltando sobre Fátima. Você havia comentado sobre Pio XII, né? O então cardeal Eugênio Pacelli, né, disse certa vez que na mensagem de Fátima, a mensagem da Santíssima Virgem, alertava para o perigo de uma possível mudança do culto da Igreja, que no caso seria a reforma litúrgica.
O senhor havia dito que Fátima já tinha falado um pouco do Concílio Vaticano II. Será acha possível ter também comentado sobre o perigo de mudar o culto da igreja? O culto da missa? Não, essa para mim é uma verdade, uma tendência que aconteceu. Nós passamos a deslocar o centro da liturgia, que seria Deus, e colocamos aí o homem, né? Foi coisa que já o cardeal Ratzinger dizia. Nós temos o sacerdote não é mais aquele que está ali em nome de Cristo e oferecendo ao Pai o seu sacrifício pela salvação da humanidade, mas é o showman, quer dizer, é um anunciador de televisão. Ele é o centro, não é? E isto foi alguma coisa perigosíssima, porque cada um se achou dono da liturgia e as interpretações, os desvios foram lamentáveis. Naquela revista francesa, que começou a ser publicada durante esse tempo, A Igreja e o Mundo, há coisas que não sei como explicar até que ponto chegou a subversão da liturgia. Uma vez que ali era o sacerdote, no fundo, era o liturgo máximo. E cada um começou a fazer aquilo que queria ouvir. Na França, houve casamentos que foram feitos assim com um leito nupcial em vez do altar. Mas aquilo seria uma forma de tornar assim a graça concreta diante de todos. Mas que é isto? E outras coisas, por exemplo, a introdução, por exemplo, inclusive, de ritos, de religiões completamente negadoras do cristianismo, entraram na igreja. Os excessos litúrgicos, claro, aos poucos muitos foram corrigidos, muita coisa ficou. Depois da própria catequese, quem pensa no catecismo holandês hoje? Quer dizer, vamos ver o catecismo holandês, que na edição brasileira se recusou a publicar as correções que Roma havia dado. Depois de muito trabalho, aceitou publicá-las como um anexo ao catecismo, como se a gente precisasse tomar o veneno antes para poder depois receber o antídoto. Mas isso aconteceu, no entanto, com o catecismo holandês, Schillebeck e outros. Acabou sendo imposto praticamente em todo lado. Não havia seminário nenhum, não havia seminário que não tivesse o concílio holandês ali, solenemente na biblioteca. E desgraçadamente, no mundo, cada um dos alunos. Alguns resistiram, mas de qualquer maneira, aquilo já foi, então, uma demonstração clara do que estava acontecendo, inclusive por obra de homens que entraram e trabalharam no Concílio Vaticano. Felizmente as coisas vão sendo depois superadas, como aconteceu durante toda a história da Igreja. A história da Igreja não é um conto da carochinha, nem é um romance para adolescentes do passado, né? Agora de hoje as coisas são diferentes. Mas é uma coisa séria, não é? É a palavra de Deus que se fala ao mundo com o carinho de mãe, mas também com o vigor de um juízo de um pai. Nesse sentido, é preciso olhar. O concílio foi uma obra da Igreja, com todas as colaborações discutíveis de homens, e não há nenhum erro dogmático assim, oficialmente, textualmente proclamado. Isso não.
há dubiedades, sabe? Mas isso aconteceu em muitas épocas. E quando houve concílios e contemporâneos e anticoncílios, porque a coisa era discutida e tal, estavam se discutindo. E se percebia uma tendência. O próprio São Jerônimo não disse que depois do concílio niceno, constantinopolitano, o mundo acordou ariano. Entraram ali algumas tendências, mas não chegaram a se consumar plenamente, porque houve obra de grandes santos que lutaram contra tudo isso. Uma dúvida que sempre pairou foi, na questão da reforma litúrgica, qual foi a importância, por exemplo, de alguns bispos, como Dom Sigor, Dom Castro Maier e Monsenhor Lefebvre, na resistência que fizeram com os textos conciliares? Essa resistência, quer dizer, por exemplo, o próprio Dom Sigor tinha conseguido uma relação de bispos pedindo ao Papa que condenasse expressamente o comunismo. Esse documento depois desapareceu ali no fritar dos ovos e acabou não sendo nem levado, não foi levado ao plenário. E era a ação deles. Alguns que estavam ali vigilantes, não só o cardeal de Gênova, alguns cardeais bastante conhecidos, mas havia também a influência e a pressão de outros que não se conformavam com isso. Mas você me perguntou sobre a importância da resistência que Dom Sigor fez, sim. Castro Maier, Dom Mas Lefebvre. de qualquer maneira, isso foi uma voz que clama no deserto, mas uma voz que clama diante de bois mudos que não viraram Santo Tomás, não. Continuaram mudos. Mas, por exemplo, a sua posição em face da liturgia tinha as suas razões. Eu sei que os senhores sabem que Bugnini, por exemplo, que era o redator litúrgico de Paulo VI, ele foi protagonista de um episódio extremamente grave. O que me consta, um sacerdote polonês entrando no escritório de Monsenhor Bugnini, encontrou caída por trás da escrivaninha uma carta em que ele se dirigia a grande autoridade maçônica, dizendo que tinha feito todo o possível para atender às suas instruções, mas não foi possível realizar tudo. Esse sacerdote teria corrido a Paulo VI levando essa carta. Paulo VI toma a decisão imediata de remover Monsenhor Bugnini para uma nunciatura, se não me engano, no Teherã. E aí causou um espanto muito grande, porque era um colaborador íntimo. E a mesma coisa se deu com um cardeal que foi afastado de Roma para uma diocese italiana, uma arquidiocese italiana. E nós sabíamos que esses homens atuavam, mesmo contra a orientação ou pelo menos contra as ordens expressas de Paulo VI. O escândalo aconteceu, o Bugnini foi retirado, e
nós devemos muitas facilitações litúrgicas ao punho ou às ordens do budismo. É só ler, por exemplo, mesmo a sua obra Liturgia, para ter uma ideia de como foram mais ou menos as coisas. Agora, então, havia uma infiltração. E houve, então, uma razão muito clara para a posição de Dom Maio e Dom Cibô, mas como eram uma diminuta minoria, ficaram lá como gritando, gritos no meio do deserto, né? Não tinha um maior significado. Houve outros bispos que se pronunciaram, mas é difícil, dentro de uma Assembleia que está mais condicionada, a se chegar a uma posição que pode parecer radical, mas talvez seja radical na verdade, quer dizer, não admite nenhum acordo, nenhuma capitulação, menor que seja. Por isso, eles foram realmente responsáveis por uma resistência que, em determinados casos, chegaram a bons frutos, mas estavam sempre marcados. Isso aconteceu em várias conferências episcopais. Havia um verdadeiro bloqueio de pessoas que podiam representar o contraditório. Mas isso é normal que aconteça. Agora, não é muito normal que aconteça numa Assembleia Eclesiástica ou eclesial. E, por exemplo, em relação à música Angelini e a reforma litúrgica, todos na cúria ficaram sabendo dessa possibilidade, das indicações que pareciam que realmente tinham contato com a maçonaria, se não fosse maçom em si, tivesse uma amizade com muitos maçons. E depois, como o senhor havia dito, teve toda a questão de Paulo VI afastá-lo da posição. Independente disso, os esquemas escritos por Monsenhor Borgianini foram